O mundo o conhece como a maior prova de amor já construída. Uma joia de mármore branco que brilha sob o sol da Índia. Mas e se eu lhe dissesse que o Taj Mahal que você vê nos livros de história é apenas uma fachada? Por trás dessas paredes impecáveis, existem portas que nunca foram abertas. No subsolo, 22 câmaras secretas permanecem lacradas por ordem do governo, sob uma vigília que dura décadas. Por que o medo de revelar o que está lá embaixo? Alguns dizem que o Taj Mahal não foi construído pelo imperador Shah Jahan. Dizem que ele é, na verdade, um templo muito mais antigo, confiscado e transformado. Hoje, nós vamos descer até onde a luz do sol não alcança. Vamos abrir os registros proibidos e entender por que a verdadeira história do Taj Mahal pode fazer a Índia tremer. Para entender o que o Taj Mahal esconde, precisamos olhar para baixo. Enquanto milhares de turistas caminham sobre o mármore branco lá em cima, logo abaixo de seus pés existe um labirinto de corredores e salas de tijolos vermelhos que não constam em nenhum mapa turístico oficial. Em 1934, um explorador conseguiu dar uma espiada através de uma fresta em uma dessas portas lacradas. Ele descreveu um enorme pátio interno com colunas, cercado por salas que pareciam ter sido seladas apressadamente. Desde então, o governo da Índia cimentou essas entradas. A pergunta que ecoa nos tribunais de Delhi é: o que eles estão protegendo? A versão oficial diz que a umidade e o dióxido de carbono dos visitantes poderiam destruir as fundações se as câmaras fossem abertas. Mas arqueólogos dissidentes afirmam que radares de penetração de solo detectaram anomalias, objetos metálicos e cavidades que sugerem que o Taj Mahal foi construído sobre algo muito mais antigo, algo que a história oficial não quer que você saiba. Aqui o mistério se torna perigoso. Existe uma teoria defendida pelo historiador P.N. Oak que afirma que o Taj Mahal nunca foi um túmulo. Segundo ele, o nome original seria Tejo Mahalaya, um templo hindu dedicado ao senhor Shiva. Oak aponta detalhes que o mundo ignora. Por que um monumento islâmico teria tantas flores de lótus entalhadas? Por que o topo das cúpulas exibe o símbolo do tridente, algo inexistente na arquitetura mongol da época, mas onipresente no hinduísmo? Mais estranho ainda, os diários de viagem de mercadores europeus que visitaram a Índia anos antes da suposta conclusão do Taj Mahal já descreviam um palácio magnífico naquele exato local. Se Shah Jahan construiu o Taj do zero para sua amada Mumtaz, como ele já poderia estar lá antes? A lenda diz que o imperador apenas confiscou o palácio de um rei local, substituiu os símbolos religiosos e selou as salas que guardavam as provas da origem do templo. Salas que permanecem fechadas até hoje, sob a guarda de guardas armados e ordens judiciais de silêncio. Você já ouviu a história de que Shah Jahan mandou cortar as mãos de todos os 20.000 operários para que nunca construíssem algo tão belo novamente? Essa é a versão que o guia turístico te conta para dar drama ao passeio. Mas a realidade é mais técnica e talvez mais assustadora. O Taj Mahal foi construído na margem do rio Yamuna. O solo ali é instável, pantanoso. Para sustentar milhões de toneladas de mármore, os engenheiros da época criaram algo inédito. Eles cavaram poços profundos e os preencheram com madeira de ébano e pedras. O ébano só permanece forte se estiver submerso. Se o rio Yamuna secar, o Taj Mahal desmorona. Shah Jahan não apenas construiu um túmulo, ele criou um organismo vivo que depende do rio para sobreviver. Mas como eles sabiam disso há 400 anos? Que tipo de matemática avançada permitiu que uma estrutura tão pesada não afundasse nenhum milímetro em 4 séculos? Mas o plano original de Shah Jahan era ainda mais megalomaníaco.
e sombrio. Do outro lado do rio Yamuna, exatamente em frente ao Taj Mahal, existe um local chamado Mehtab Bagh, o Jardim do Luar. Arqueólogos encontraram ali restos de mármore preto. A lenda diz que Shah Jahan não queria descansar ao lado de sua esposa. Ele planejava construir um segundo Taj Mahal, uma imagem espelhada em preto absoluto, conectados por uma ponte de ouro. O branco para ela, representando a luz, o preto para ele, representando a eternidade e a dor da perda. Por que nunca foi terminado? A história diz que seu filho, Aurangzeb, o considerou louco e o aprisionou no Forte de Agra, onde Shah Jahan passou seus últimos dias olhando para o Taj Mahal de longe, através de um pequeno espelho. Mas há quem diga que o Taj Mahal negro não foi cancelado por dinheiro ou política, mas porque algo foi encontrado durante as escavações do terreno. Algo que convenceu o filho do imperador de que aquele lado do rio era amaldiçoado e que o equilíbrio entre a luz e a sombra não deveria ser perturbado. No final, o Taj Mahal permanece como um enigma silencioso. Um monumento que se equilibra entre o que é mostrado ao mundo e o que é escondido nas profundezas. É um túmulo real? Um templo antigo renomeado? Ou uma gigantesca caixa de segredos feita de mármore? Enquanto o governo se recusar a abrir as 22 câmaras do subsolo, a verdade continuará enterrada, longe da luz, protegida pelo tempo e pelo silêncio. Talvez o que existe lá embaixo seja perturbador demais para ser revelado. Ou talvez o mistério seja a única coisa que mantém essa estrutura de pé. Algumas portas foram feitas para nunca serem abertas, e algumas histórias nunca devem ser totalmente contadas. Se você busca o que está por trás das versões oficiais, o seu lugar é aqui. Não deixe a chama da curiosidade apagar. Nos vemos no próximo mistério. O Taj Mahal não é o único lugar onde o passado foi enterrado à força. Do outro lado do continente, a muralha da China esconde um segredo ainda mais sombrio sobre quem realmente está sepultado sob suas pedras. Clique no vídeo que aparece agora na tela e vamos continuar essa descida.